É muito bom estar na casa de Deus, junto com os nossos irmãos, para aprender a palavra de Deus. É muito bom que você está aqui esta noite. Você se junta a nós em momento de adoração e de louvor ao nosso Deus. Alguns anos atrás, eu e minha família, nós tivemos o privilégio de passar um período de estudos nos Estados Unidos. E antes de eu ir para o seminário, onde a gente ia fazer o nosso mestrado, nós passamos 2 meses numa cidadezinha perdida no meio das montanhas, no estado de West Virginia. E aqueles 2 meses para a preparação, para tentar melhorar o inglês, antes de começar os nossos estudos. Nós morávamos numa fazenda, cerca de 12 quilômetros daquela cidadezinha, para onde nós dirigíamos todos os dias, eu, minha esposa e nossos 3 filhos, que eram pequenos. E na primeira semana que nós estávamos lá, eu estacionei o carro e fui deixar nossos filhos, 3 filhos pequenos, numa programação que tinha no Parque Central da cidade, uma programação de férias. E os nossos filhos foram matriculados e permitidos participar daquela programação. E eu fui entregar os 3 filhos às monitoras. E a Ruth também saiu atrás e nós fechamos o carro com as chaves dentro do carro. E quando voltamos, eu me dei conta do que estava acontecendo. A gente tentou abrir o carro e tentou e começou a bater um desespero muito grande. Foi quando então uma senhora que trabalhava no escritório da igreja católica, do outro lado da rua, ela viu a cena e ela veio ao nosso encontro. Ela disse: eu posso ajudar? Eu falei: é claro que pode. Ela disse: eu vou chamar a polícia, porque eles chamam a polícia nessas circunstâncias, né? E o policial em 5 minutos estacionou o carro e tirou uma ferramenta, uma lâmina que ele introduziu no vidro do carro e tentou de um lado, de outro lado, na porta de trás. E ele tentou e disse: não está abrindo, o seu carro é muito velho. Naquela altura eu já estava assim, me sentindo assim, todo atrapalhado. Ele me disse que meu carro era velho e que não conseguia nem abrir. Eu falei: eu preciso chamar o chaveiro. Eu falei: tudo bem, então chama o chaveiro, né? E ele chamou o chaveiro, mas o chaveiro tinha saído pescar, né? E eu falei: e agora então tá? Mas ele disse: eu vou tentar localizá-lo pelo rádio. E de fato ele localizou o chaveiro pelo rádio. E nós ficamos esperando ali alguns minutos, e eu pensando comigo: agora, meu Deus, todo o dinheiro que eu guardei para passar um ano aqui, vai agora para esse chaveiro, né? Tirei esse homem da pescaria, vem aqui socorrer um brasileiro atrapalhado, né? E eu fiquei ali pensando, e o chaveiro chegou, se ajoelhou, em poucos minutos ele abriu o carro. E ele nem se levantou. Eu perguntei: quanto é, senhor? Ele disse: nada. Ele disse: free. Nada? Como assim? Falou: é que eu vi você domingo na igreja, quando você foi apresentado para a igreja. Falei: oh, graças a Deus que eu estava no lugar certo. Ainda bem que eu estava na igreja aquele dia. É claro que como pastor eu tenho muitas boas razões para estar na igreja com os irmãos todos os domingos, né? Eu tenho razões de sobra, mas aquele dia eu aprendi uma razão adicional, né? É sempre bom estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então é bom que você está aqui esta noite. É bom que você veio para cultuar o Senhor e ouvir a palavra do Senhor conosco. Então abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 32. Obrigado pela imagem bonita que você colocou aí, Mateus. De última hora, mas... Êxodo 32, do versículo 1 ao versículo 10. Isto aqui é o relato de uma jornada. Não sei quem já foi assistir o Êxodo. Eu já fui, eu e a Ruth já fomos assistir. Pastor Isaías também já foi, e a Dionei, né? Em 3D, gostei, né? Interessante. Se você não foi, vá. Não é fiel igual a Bíblia, mas tem algumas coisas para pensar, para você refletir. Vale a pena.
Êxodo 32, de 1 a 10. Essa passagem não está no filme, mas está na Bíblia. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que eu se acenda contra eles o meu furor, e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, rocha minha e libertador meu. A vida cristã é uma jornada, é uma permanente jornada. Aliás, a vida é uma jornada. E de modo muito específico, a vida cristã é uma jornada. Por isso nós encontramos na Bíblia vários textos, o apóstolo Pedro dizendo: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a abster das paixões carnais. O texto de Hebreus falando daqueles homens e mulheres de fé, que são um exemplo para a nossa caminhada, diz que eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esta é a nossa condição, estrangeiros, estamos de passagem, estamos a caminho, como cristãos estamos a caminho da pátria celestial, estamos em direção à nossa pátria, que o apóstolo Paulo se refere, que nós somos cidadãos deste novo reino. Por isso nós cantamos, né? Corinhos antigos, esse é do tempo do reino do Ageu, caminhando o voo para Canaã. Lembra, Ageu? Esse é do seu tempo, do meu também, né? Cantarmos na igreja, ou sou forasteiro aqui em terra estranha e estou, né? Hinos que falam dessa dimensão da vida cristã, dessa jornada da vida cristã. E numa jornada, você que viajou, vai viajar, está se preparando para viajar, a gente sempre tem aquela preparação. O que a gente vai levar? O que a gente põe na mala? Para as mulheres, eu sei que isso é cruel, né? Os homens, meia dúzia de, né? Um par de roupa, né? De sapato, tá bom. Mas para as mulheres é difícil. Mas para nós, para uma jornada mais extensa, mais longa, é difícil às vezes a gente dizer o que a gente precisa na nossa viagem, na nossa jornada. E a gente precisa ter sempre consciência que a gente não pode levar peso extra, peso adicional, coisas que você não vai precisar. Principalmente se você pensar na figura, na imagem do atleta. Temos aqui alguns atletas que de vez em quando correm, né? Eles são atletas, como é que chama aqueles anos bissexto, né? Os anos, atletas que correm assim de 6 em 6 anos, né? Eles sabem que não podem, numa corrida, né? Você não pode ir com um equipamento muito pesado. Ninguém bota uma mochila para fazer uma maratona.
Ninguém coloca a bota para fazer uma corrida, né, de obstáculo ou corrida de velocidade. Você tem que ir com o mínimo de coisas que te atrapalhem. E assim, nós cuidamos disso. Na vida cristã, nessa jornada, nós não podemos de maneira alguma levar, né, peso extra, peso adicional, porque atrapalha a nossa jornada, atrapalha a nossa caminhada, e nós temos que tomar cuidado com isso. Mas muito mais cuidado com isso, nós temos que ter cuidado com a sinalização. Você tem que tomar cuidado com a sinalização. Você tem que ver qual o caminho que você vai. Porque é muito ruim se perder. Você vai fazer uma viagem, você se perde. Você entra numa estrada errada, você entra numa bifurcação errada, você entra num lugar errado, e aí lá na frente você descobre que você está no lugar errado. É muito desagradável, é desgastante quando a gente toma o caminho errado e quando a gente não se perdeu na caminhada. Por isso é muito importante na nossa jornada a gente não acrescentar coisas que atrapalham e a gente prestar atenção à sinalização. E olhando para esse texto tem algumas placas. Esse texto tem algumas sinalizações. Esse texto tem alguns indicativos que você tem que prestar atenção na jornada que esse texto está nos apontando. Placas, sinalizações que você precisa prestar atenção. Primeira sinalização que você precisa tomar cuidado na tua jornada de fé. O texto bíblico diz que Moisés tardava em descer do monte. Moisés demorava para descer do monte. E as pessoas começaram a ficar perturbadas, angustiadas. Por que Moisés está demorando? E Arão, você viu Moisés? Onde está o Moisés? E aí agora, o que vai fazer? Moisés não está aqui. Moisés nos tirou do Egito e não sabemos o que aconteceu. E cadê esse homem? 40 dias ele desaparece e nos abandonou. Moisés morreu. E agora? E as pessoas começaram a entrar em pânico, ficar em pânico por causa da ausência do líder. Então a primeira muita coisa importante que nós aprendemos desse texto é que a vida cristã, a fé cristã, a jornada cristã, ela não depende de pessoas. Nós não podemos ficar presos a pessoas para traçar, para caminhar a nossa jornada de vida cristã. Por uma razão, porque a nossa fé não é fé em pessoas. A nossa fé é fé em Cristo. É fé em Cristo. A nossa fé não está em líderes. E é muito comum às vezes ocorrer que em comunidades, em que igrejas, quando o líder fracassa, quando o líder se ausenta, quando o líder entra em problemas, quando o líder se muda, as pessoas entram em pânico. E agora, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Mas é preciso sempre lembrar na nossa jornada, na nossa caminhada, que a nossa fé não é fé em pessoas, não é fé em líderes. Eles podem ser importantes, pessoas são importantes, pessoas nos ajudaram na caminhada, pessoas nos ajudaram a conhecer o Evangelho, pessoas nos conduziram a Jesus Cristo, pessoas nos levaram ao conhecimento do Evangelho, pessoas nos ajudaram a crescer na fé, pessoas nos mostraram o caminho, mas a minha fé é fé em Cristo. Se a sua fé está em pessoa, dependente de pessoas, tem alguma coisa errada que você precisa rever, porque a nossa fé tem que estar alicerçada em Jesus Cristo. É Jesus o centro da nossa fé, é Jesus a base da nossa fé, é para Ele que olhamos, é Ele que servimos, é com Ele que nós caminhamos, trabalhamos juntos com líderes, com pessoas que foram importantes, que são importantes, mas a nossa fé tem que ser fé em Jesus. Nossos olhos têm que estar em Jesus. É para Ele que olhamos. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nele está a nossa esperança. Essa é a primeira placa. A sua fé não pode depender de pessoas. Porque fulano está ou não está na igreja. Porque fulano atrapalha ou ajuda, eu vou ou fico. A minha fé tem que ser uma fé centrada em Jesus. Este é o primeiro
primeira placa, primeiro aviso da nossa jornada. A segunda placa importante, o segundo sinal importante na nossa jornada, esse texto diz: nós não sabemos o que aconteceu. O que aconteceu? E agora, Arão? Estamos perdidos. E agora? Para onde que a gente vai? Para onde que a gente vai? Não sei para onde que a gente deve ir. E agora, Arão? E agora? E todo mundo, né, na orelha do Arão, e Arão ali perplexo, e Moisés sumiu, Moisés desapareceu. E cadê o Moisés? Cadê o Moisés? Não sabemos o que aconteceu. É interessante como rapidamente o povo perdeu a memória dos episódios do Egito, de como Deus atuou de maneira miraculosa, poderosa, como Deus interviu, como eles atravessaram o Mar Vermelho, como Deus proveu os recursos, como Deus proveu a água, como Deus proveu o maná, como Deus mandou a nuvem, como Deus orientou a noite, como Deus guardou. Rapidamente essa memória se esvaiu, eles estavam perdidos. E uma coisa muito importante na nossa caminhada, quando você está angustiado, quando você às vezes não sabe o que acontecer, lembre-se de uma coisa: a nossa fé tem história. Nossa fé tem história. Lembre-se do Deus que nós servimos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos profetas, o Deus de Jesus, o Deus dos apóstolos, os Deus dos grandes líderes que nos sucederam, dos pastores que nos antecederam, dos irmãos que nos trouxeram a fé, e que ao longo dos anos esses homens e mulheres deram testemunho, e Deus não os abandonou, Deus foi fiel, Deus guardou, Deus orientou, Deus proveu. E quando você olha para o passado e você vê a mão de Deus, você vê o cuidado de Deus, você vê a providência de Deus, você vê a fidelidade de Deus, você vê que Deus nunca decepciona aquele que nele confia, Deus trabalha para aquele que nele confia. E quando você vê a Bíblia, você vê a história de um Deus fiel, de um Deus que nunca abandona em circunstâncias nenhuma o seu povo, e que Deus não decepciona, que vale a pena crer nesse Deus, andar com esse Deus, servir esse Deus. A nossa fé tem história, tem raízes, não é um sentimento, não é eu acho, não é uma desconfiança, não é uma doutrina, mas a nossa fé tem história. E é uma história verídica, baseada na Escritura, baseada na palavra, que homens e mulheres ao longo dos anos, gerações após gerações, experimentaram a fidelidade desse Deus, experimentaram a coerência desse Deus, experimentaram a misericórdia desse Deus. Então, quando você está em problemas, você está angustiado, olhe para trás e veja o que Deus já fez, o que Deus já realizou. Quando você está angustiado e perplexo, olhe para esta placa: nossa fé tem história, tem alicerces na história. É uma fé que está solidificada em atos e intervenções desse Deus, registrada na Escritura para nosso testemunho. E esse testemunho é firme e inabalável. Terceira placa na nossa caminhada. Terceira placa que você precisa saber na sua jornada de fé, na tua caminhada de fé, é que nem sempre a maioria está certa. Esse texto mostra que de repente o povo chegou para Arão, você tem que tomar providência e você faça alguma coisa, e nós vamos voltar para o Egito, e faça um Deus aí para nós aí, Arão, porque o Deus do Moisés acabou. Esse Deus, não sei não funciona não. Funcionou lá, mas aqui não está funcionando. Na hora do aperto não está funcionando. E Arão, e a maioria pressionou o Arão, e o Arão, né, cedeu à pressão da maioria e disse: tudo bem, vocês querem, então, vocês estão pedindo, vão fazer o quê, né? O povo pediu, a voz do povo é a voz de Deus, né? Então o povo está pedindo, é o povo. Fazer o quê, né? Vamos então obedecer a voz do povo. E então Arão diz: então traga os brincos, os anéis, as pulseiras, traga aí todos os objetos de ouro e vamos fazer aqui. Ele fez lá e fundiu e fez um bezerro de ouro ali, né?
É interessante esse texto, porque a maioria pediu isso e Arão cedeu à maioria. Na sua jornada de fé, tenha consciência de alguma coisa, nem sempre a maioria está certa. A gente sempre diz, mas todo mundo faz. As mães, eu sei que dizem para os filhos, todo mundo faz, mas você não é todo mundo, né? Isso é coisa que toda mãe sabe, sempre diz para os filhos, né? Todo mundo faz, todo mundo está fazendo, mas não é porque todo mundo está fazendo que a gente tem que necessariamente fazer o que todo mundo está fazendo, porque a maioria nem sempre está certa. Nem sempre a maioria está indo na direção reta. A maioria queria voltar para o Egito, a maioria escolheu a Saul como rei, pressionado pelo tamanho, a beleza, a aparência de Saul. Saul cedeu à pressão da maioria para não sacrificar, não destruir os amalequitas. A maioria pediu a morte de Jesus. Pediu. O Pilatos fez aquela consulta. Dizia, e aí, quem que vocês querem? Erga a mão. O povo ergueu a mão. Não, Jesus, mata Jesus, mata. A maioria pediu a morte de Jesus. E é curioso que uma semana antes, a maioria estava aplaudindo Jesus entrando em Jerusalém. Então desconfie da maioria. Nós como cristãos, a gente não temos que seguir a maioria, não temos que seguir a massa, porque todo mundo está fazendo. Há muitas coisas que às vezes se justifica. A gente tem medo de contrariar a maioria. O normal, isso é normal porque todo mundo faz, mas o normal não é normativo. Não é porque é normal, é certo. Não é porque todo mundo pratica que aquilo deva você praticar. Os nossos critérios de escolha são diferentes do que a maioria faz. E há uma pressão muito grande para que você marche como rebanho junto com a maioria. Mas nem sempre a maioria está certa. Na maioria das vezes a maioria está errada. Porque ser cristão às vezes é você tomar posições, você fazer escolhas, você ter atitudes, você se levantar e você diz, eu penso assim, porque a minha convicção de fé diz assim, o meu Deus, eu tenho aprendido assim, eu tenho entendido que essa deve ser a minha posição de fé. E é preciso muita coragem, às vezes em determinados momentos, se você está sozinho, de levantar e dizer, eu não concordo com isto, eu não concordo, eu não adoto esse princípio para a minha vida. Essa é a terceira placa, nem sempre a maioria está certa. Tome cuidado com, às vezes, o que a maioria está dizendo. E a quarta placa na nossa jornada de fé, é preciso romper com as heranças, com o passado. Interessante que eles fizeram um Deus, o primeiro Deus que lembraram foi o bezerro. Por que o bezerro? Porque eles passaram 400 anos no Egito vendo cultuar vários animais, o gato, né, sol, estrela e os animais. O boi era um dos animais dos deuses sagrados do Egito. Então, na memória deles, então é esse Deus aí que vai guiar a gente, porque o Deus de Moisés deu no pé, sumiu e agora temos que... Interessante que no desespero as pessoas se agarram com a primeira coisa que vem à frente. Eles disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós. E Arão então fez o bezerro de ouro. Nesse sentido, Israel foi vítima da herança cultural. Que ele estava introjetado, vendo todos os dias aquele culto ao bezerro. Não, deve ser esse Deus aí que agora vai, que a gente vai se safar com ele. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de Israel. Eles saíram de lá, mas carregaram o Egito no coração. Os deuses, as práticas. Isso é muito comum às vezes hoje, as pessoas, muitos cristãos, mudar de igreja,
ou mudar o local de frequência de uma igreja, mas não mudaram o coração, não mudaram os hábitos, não mudaram o estilo de vida, não mudaram a maneira de negociar, de comprar, de se relacionar, de tratar com a família, de lidar com o dinheiro. Permanece no mesmo jeitinho de outrora. Só mudou geograficamente, mudou fisicamente, mas o coração não assumiu a nova postura que essa nova jornada requer de nós. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não havia saído ainda de dentro deles. Na primeira crise eles queriam voltar ao passado. Nós somos desafiados como cristãos a estar fazendo rupturas, quebrando com laços. Constantemente temos que quebrar, que romper com práticas, comportamentos, atitudes, estilo de vida, modo de negociar, modo de tratar as pessoas, modo de conviver em família, que era comum antigamente, mas agora já não é próprio de quem se chama filho e filha de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versos 22 e 29, ele diz, no sentido, irmãos, que no trato passado, vocês se desvistam, despojem, tirem os trajos, o comportamento, as características da velha pessoa, do ser humano antigo, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis, e vos revistais do novo, daquilo que Deus está criando, daquilo que Deus está mostrando na sua palavra, se revistam dele. E ele diz, olha, tem algumas coisas que não são condizentes com o novo, que são próprios do passado, mas então agora vocês precisam adotar, revestir, praticar essas coisas novas. Uma das coisas dela que ele vai citando, olha, negócio de mentir, deixa a mentira e sejam verdadeiros uns com os outros. Somos membros do corpo de Cristo, então se você ficar irado, se aborrecer, não peque, não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira, não dê ocasião para o diabo, não deixe o cão entrar na sua vida, tome cuidado, feche as brechas na sua vida. Aquele que antes era desonesto, furtava, aquele que era empregado, enrolão, que fazia mal, um mau trabalho, um mau serviço, aquele patrão que furtava, aquele patrão que tinha o hábito de se apropriar do que não lhe pertencia, então deixe de fazer essas coisas, e cada um trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para acudir aqueles que têm necessidade, e também não falem coisas inapropriadas, não falem palavrões e palavras que firam, palavras que machuquem, mas pelo contrário, palavras que edifiquem. E assim Paulo diz, então desvistam. Ele está citando alguns exemplos, existem outros. Tire esta roupagem, tire esse estilo de vida, porque essas roupas não nos servem mais, porque nós estamos crescendo. Eu sou filho de uma família numerosa, nós éramos 9, 7 rapazes e 2 mulheres. Pobre dessas 2 meninas no meio de 7 rapazes. E nós morávamos no sítio, no interior do Paraná. E os 6 rapazes primeiros, depois 2 mulheres, depois o último caçula. Mas uma das coisas que eu mais detestava é porque eu tinha que usar a roupa dos meus irmãos mais velhos. Eles cresciam e a roupa ia passando. E não tinha colher de chá, viu, Felipe? Tinha que usar. O irmão cresceu, a calça já ficava no meio da canela, passa para o irmão mais novo. A gente ia na igreja com aquela calça, com aquela camisa, que já tinha ido na igreja, no corpo de um irmão, muitas vezes. Não tinha jeito, tinha que. Eu detestava aquilo. Eu queria roupa nova. Todos nós gostamos de roupa nova. Todos nós gostamos. Só quando você vai naqueles brechó chique, bem longe, para ninguém ver, né? O brechó chique. São Paulo tem um brechó muito chique, né? Lá você compra, né? Aí você sai todo garboso, toda feliz, elegante, usando uma roupa usada, né? Mas ninguém sabe que você comprou num brechó.
Nós gostamos de roupa nova. O cristão precisa ter roupagem nova, adequada à sua condição de servo e de serva de Deus. Ele precisa se desvestir de coisas velhas, de coisas que já passaram. Ele precisa olhar para a palavra e diz: a palavra de Deus não concorda com esse meu estilo de vida, eu preciso abandonar esse estilo de vida. Nós lemos aqui Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, desveste de roupas velhas. Nós estamos numa jornada e nós precisamos desvestir de coisas velhas, práticas velhas, atitudes velhas que não são condizentes com o novo de Deus. E eu quero terminar deixando com você algumas perguntas para você refletir hoje ou durante a semana. Que tipo de fé é a tua? Está dependente de pessoas ou é fé em Jesus? É fé em Jesus. Onde está baseada a certeza que Deus vai cumprir o que Ele tem prometido para nós? Quais os hábitos que você ainda teima em preservar? As roupas velhas que você teima em vestir, mas que precisam ser despidas. Como vai ser a nossa jornada este ano? Como é que vai ser a nossa caminhada de fé este ano? Responda isso para Deus, diga isso para o Senhor. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Se existe alguma atitude que você, este ano, você quer deixar, assumir, ou abandonar ou assumir, coloque isso diante de Deus. Esse é um momento muito especial para fazer isso, na presença de Deus, junto com os irmãos. Senhor, este ano, nesta jornada, eu quero observar isto na Tua palavra. Se você quiser fazer isso, faça isso agora. Eu quero orar com você e por você. Pai, em nome de Jesus, na nossa jornada de fé, nós te pedimos que Tu nos abençoes, que Tu nos conduza. Ajuda-nos a colocar os olhos tão somente em Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar dos Teus feitos, que a Tua misericórdia, Senhor, é sem fim, e que elas se renovam cada manhã, e que Tu és o Deus fiel que não falha, o Deus que não decepciona. Ajuda-nos, Senhor, a discernir a Tua vontade e não apenas ir no curso da maioria. Ajuda-nos, Senhor, a abandonar aquilo que atrapalha a nossa jornada. Em nome de Jesus.